Alô, tudo bem? Aqui estamos nós no bar de hoje com um papo sem frescura e sem censura. Altino Machado. E aí, grande vai, prazer estar aqui. O prazer é meu falar contigo, rapaz. Te devolver esse café que eu tomei na tua casa naquele dia. Da onde é que vem essa tua inquietude de ser um repórter diferente, um repórter, digamos, estilo investigativo, que acha o buraquinho na ferida para botar o dedo? Você sempre foi muito polêmico. Não, às vezes eu não. Eu acabo me tornando polêmico sem querer ser. Mas assim, eu acho que essa vivacidade, essa inquietude, essa inquietação vem das coisas que eu acompanhei de bons repórteres, de bons jornalistas que eu aprendi a admirar, né? E então. Para você falta sempre uma pergunta a mais, né? Claro, todo mundo fechou, você volta uma pergunta. Isso é a essência do jornalismo, né? É. Essa inquietude, essa inquietação de querer saber. Então, eu fui aprendendo, eu fui me formando, fazendo, né? Você teve problemas sérios com o Esquadrão da Morte, não é? O fato é que eu também tive Logo que eu comecei a trabalhar em 83, assim, efetivamente como repórter, né? E sei lá, 5 anos depois eu estava trabalhando passei a trabalhar para um grande jornal, né? O Jornal Estado de São Paulo. Me tornei correspondente do Estadão aqui. E essa demanda então é que também me fez. São Paulo exigia os editores para fazer, olha, faz assim, cobre assim, nós queremos isso. Isso foi também fui aprendendo com esses caras. Tem uma pergunta assim que a gente precisa fazer para quem está em casa analisar. Você tinha medo ou não tinha medo quando você falava de Delbrando Pascoal? Delbrando chefia Esquadrão da Morte. Tinha medo, mas tinha que fazer ou não tinha medo? Rapaz, essa é uma pergunta tão difícil porque teve momentos que eu não tinha medo, né? Eu acho que talvez, eu não sei se eu faria hoje, entende? De novo, Sim. Assim, com os 55 anos que eu estou, eu não sei se faria de novo, mas eu fiz naquele momento, e arriscando a minha vida, da minha família, né? Que várias vezes eu tive que sair Eu ainda encontro hoje, semana passada eu encontrei uma pessoa e disse, você está morando no Acre? As pessoas pensam que eu moro fora, né? Muita gente pensa, mas você não tinha ido para São Paulo, você não foi para Brasília, né? Eu saí várias vezes, né? 3 ou 4 vezes. Teve amigo que te colocou no bagageiro do carro para te evitar de morte? Teve algo assim, não é? Teve situações muito complicadas. Não, situação complicada, por exemplo, aquela do Edmundo Pinto. Naquele dia o Jornal Rio Branco fez uma edição especial, né? E do jornal, o corpo estava chegando e o jornal saiu com uma edição especial sobre o Edmundo. Informações que ninguém tinha coragem de dar. E aí, quando o Euflávio Araújo mandou ouviu um rádio escuta, pegou do Correio Brasiliense, ouviu o meu relato para a Agência Estado, e aí copiou e mandou para Brasília e para a redação do Correio Brasiliense, que tinha um cara que era o editor do jornal o Rio Branco, o Flávio. E alguém de lá diz, olha, tem uma matéria boa aqui do correspondente da Agência Estado, né? E manda. E o cara não leu direito o material, jogou e aí saiu aquilo na primeira... Não foi você que criou aquilo? Não, aí saiu dentro tinha uma edição especial, uma homenagem, e dentro tinha um relato meio sórdido do ambiente político e tal. E esse jornal, a polícia saiu ele foi distribuído e em seguida a polícia saiu na rua. Essa edição do Jornal Rio Branco é histórica. Eles tomavam das pessoas que estavam... Você estava com o Jornal Rio Branco, lá pelo centro eles tomavam. Não foi Odebrecht, não, acho que a morte do Edmundo... Não foi um assalto, não. A morte do Edmundo acho que foi uma coisa planejada e executada por gente com interesses no Acre.
As pessoas faziam questão da gente saber, pra gente ser... que era para intimidar. E o cúmplice se tornar cúmplice e intimidar. Porque também havia, naquele período, como havia eu e outros que, pegando também muita corda do Luiz Francisco, havia também outros que recuavam, que ficavam num campo neutro como você, mas também havia colegas que acompanhavam a execução de tortura de preso, que participava de assassinato. Perfeito. Nós sabemos disso. Aí quando tu publicava que dava aquele estrondo, aquela repercussão grande, primeiro você gostava daquilo, depois você ficava com medo. Até depois respirar de novo, passei dessa, né? Você lembra... Você mesmo, você estava no aeroporto quando, naquele dia que eu fui levado para o aeroporto e uma pessoa ligada ao Edmundo Pinto bateu com um jornal no meu ombro e disse: se eu soubesse que você teria vindo para cá, eu teria trazido o revólver para lhe dar um tiro, né? E aí me embarcaram. Isso era comum para você, essas ameaças? Era comum, né? Então era um tempo difícil. Agora, se você não sabe também, eu fazia parte de um grupo de jornalistas que tentava proteger aqueles que ousavam. Não é que eu concordava que vocês fizessem, mas era uma vida. Então, onde podia ter interferência, tinha interferência, a gente ajudava. Sei disso. Tem um grande amigo, por exemplo, que apesar dele ser antigo, não dizer não para certas coisas, ele protegeu muitos colegas nossos. Eu sei disso. E essa pessoa é o Luiz Carlos, né? O Moreira Jorge. Luiz Carlos Moreira Jorge. Que você estava conversando com ele ao telefone. Sim. Luiz Francisco monitorava a gente? Não é. Você sabe que você estava conversando com o Luiz Carlos Moreira Jorge ao telefone. Pessoalmente, sim, quando ele recebeu um telefonema. E após esse telefonema, ele disse: Roberto, a gente conversa depois. E você perguntou o que é. Ele disse: o Idelbrando mandou matar o Altino. Eu fui a única pessoa que entrevistou o Idelbrando naquele dia, no calor daqueles cartazes. Ele não esperava ser preso, não, Tino? Ele acreditava? Eu acho que não. Acho que o Idelbrando só foi... Pelo semblante dele, eu acho que o Idelbrando só foi preso porque ele se tornou deputado federal. Aí virou o foco das atenções. O foco das atenções. Acho que ele teria, se ele não tivesse se metido a deputado federal, ele teria suportado a pressão que havia aqui e tal. E aí eu fui entrevistar o Idelbrando. Foi um dia muito tenso da minha vida. Foi um momento que eu considero memorável, porque eu liguei para casa dele. Fez alguma pergunta dura assim? Não, eu liguei para casa dele, ele disse que não... Aí disseram que ele não estava, eu deixei recado. Quando foi umas 6h30 da noite, eu estava na redação do Página 20, que era lá no Bela Vista, aí ele ligou, disse: o que você quer falar comigo? Eu cheguei lá, entrei e ele mandou eu sentar, né? Cheguei lá, estava um monte de policiais, todos postados, né, à disposição dele, tinha uns 8. Era o chefão. Aí ele botou uma cadeira para mim e para ele e mandou eu sentar. Aí, senta aí. Aí ele apontou o dedo assim para mim e disse: você sabia que eu posso lhe matar aqui agora? Eu digo: eu sei. Mas, coronel, eu não tenho medo de morrer não. Eu não quero morrer não, mas eu não tenho medo não. O pessoal acredita ao Jorge Viana, essa questão do Esquadrão da Morte e tal. Esse repórterzinho aqui encarou esses caras, fez o que tinha que fazer, publicou, denunciou, ficando virou aqui. Um alvo. Uma coisa é você vir como veio, enviado pela Record, pela Rede Globo, por qualquer revista, vir aqui rapidamente e vai embora. Outra coisa é ficar como o Altino ficou. Conviver com o perigo. Conviver com o perigo aqui, exposto, né? Então, o cara que prendeu, que botou na cadeia o Idelbrando Pascoal, chama-se Luiz Francisco Fernandes de Souza, que nunca foi reconhecido. Quem destoou mais das propostas da esquerda para melhorar as coisas para o acreano? Foi o Jorge? Foi o Binho? Foi o Tião? Quem é que teve mais fiel às propostas de campanha? Rapaz, é uma pergunta, é uma avaliação que acho que cada pessoa pode ter diferente, né? Acho que
Acho que o Jorge e o Binho pegaram momentos de... Foram governos de bonança, né? Foi uma fase boa, de muita... A população apoiou mais. Apoio popular. Sim. Apoio do Fernando Henrique, da Ruth Cardoso, depois apoio do Lula, né? Depois, acho que o que enfrentou mais dificuldade mesmo, que pegou a bucha, o canhão, foi o Tião. Você defende o Tião? Eu tenho hoje uma simpatia por ele que não tinha no começo do governo. Por quê? Porque ele... embora... Vamos ver. O Tião, embora ele seja... explosivo, temperamental, né? O Tião é um cara... Vamos ver a diferença do Tião com o Jorge. Por favor, né? Pode colocar. O Jorge é um cara... É um político que que surgiu criticando o profissionalismo dos políticos. Não foi? Sim, claro. Você lembra? Sendo um, mas criticando. Dizendo, não, nós estamos aqui de passagem, um projeto de mudança, mas a política tem que ser renovada. O Jorge é uma pessoa muito habilidosa, né? É uma pessoa muito estratégica, não é? Né? Estratégica, metódico, né? Que não tem amigos. O Jorge não tem amigos. Verdade isso. É a minha avaliação. Ele não tem amigo. O Jorge é ele. O Jorge é o projeto dele, é o objetivo dele. Então, você pode ver que o Jorge vai andando e vai deixando para trás um monte de gente, né? O Jorge eu sempre digo, o Jorge é o Neymar. O Jorge é o catimbeiro, entende? Você dá uma porrada no Jorge, na canela dele, ele cai, desmaia, né? Chora e se faz de vítima e diz, olha aí o que fizeram comigo, né? O Jorge tem esse perfil. O Tião. Né? Mas ele não esquece. Mas ele vai adiante. Um dia ele cobra? Um dia ele cobra. E já o Tião não. O Tião é um cara mais temperamental, mais emotivo. De momento. Entende? De momento. Mas o Tião é um cara que tem amigos. É um governo fraco. Pode ser um governo fraco, né? Se comparado com o do Jorge. Dependendo de quem olha também. Né? Dependendo de quem olha. Assim, do ponto de vista... O Jorge é mais criterioso era mais criterioso, parecia ser mais criterioso com essas escolhas, com essas definições, né? Hoje você é nomeado do governo? Então, não sou. Eu sou amigo do Gladys, do Tião, do Jorge, amigo de conversar, de ir lá na minha casa, tomar café, entende? Sou amigo do Flaviano. Eu fui tão agressivo com o Flaviano, fui tão duro com ele, e ele até hoje me trata tão bem. A gente vai amadurecendo, essas coisas vão passando como filme. O pessoal diz assim, tu vai ficar feliz quando o PT perder. Eu só vou ganhar uma manchete. Só. Nada mais. Claro. Para mim, os governos são iguais, eles têm que fazer aquilo que eles prometeram em campanha. Você acha que muda agora o ciclo, sai da Frente Popular, volta para a oposição? Tá todo mundo querendo. Rapaz, eu já Pode botar a sua opinião mesmo. Você só não pode pedir voto. Não. Que é proibido por lei. Eu não sei, Roberto. Eu acho que é imprevisível. Obrigado ao time por esse papo maravilhoso. Um abraço. E a você também que curtiu aí conosco. Era preciso essa entrevista longa para a gente esclarecer. Eu espero que você tenha gostado. E você pode opinar, dar a sua opinião, se gostou, se não gostou. Fique à vontade. O bar é seu. Até breve.